O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é amor no coração. Diz que uma vez, diz que duas vezes. E se não atender, e se não atender, diz que outra vez. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. Boa noite, mais um dia de oração em que vamos nos reunir com todos os lares das pessoas que aqui encontram amor, um abrigo de Jesus na terra. O Vili Lotus é isso. Eu falo que é um abrigo que nos acolhe, nos dá colo, nos alegra, nos eleva. Então que durante a nossa oração dessa noite, isso possa estar expandindo no lar de vocês, esse amor, essa alegria, essa presença de Deus em nós. Com a Simoninha, graças a Deus, incorporou, materializou. Com a Rubinha, essa trinca. Nossa Senhora! Nossa, mãe! Então que nós três possamos ser instrumentos da vontade divina, com muita humildade, com muita serenidade, de levar aquilo que temos de melhor em nós. Então que a gente possa passar esse melhor através do verbo, do coração, e possa ir curando todos no nosso caminho, porque a gente está se curando junto, viu? Então, que a gente possa ir reparando, né? A água fluidificada no lar, que hoje vai ser uma noite em que iremos juntos aprender os ensinamentos de Jesus, dos pretos velhos, do Emmanuel, uma noite em que iremos ter muitas presenças de luz juntinho de nós. Boa noite para todo mundo e que a gente, todos nós, que a gente saia dessa partilha de hoje, né? Dessa troca de hoje, melhor do que a gente entrou, com bastante amor no coração, confiança e sabedoria divina. Boa noite, meus amigos. Eu voltei de uma viagem. Mais uma viagem da Simoninha que deixa todo mundo doido. E hoje eu estou numa felicidade imensa, principalmente estar aqui do lado da Rúbia e da Cal, que são duas pessoas muito importantes na minha vida. A Rúbia é uma pessoa que eu tenho muita afinidade, muita empatia, a gente é muito parecida, barulhentas. E a Cal é a minha irmã, né, escolhida pela minha alma. Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês, por todas as orações. E hoje eu escolhi no nosso evangelho exatamente isso, o que eu ganhei de vocês, que foram as orações, foram
as mensagens, as preces que vocês fizeram no coração de vocês para que eu me recuperasse. Então eu quis escolher exatamente esse texto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver o Evangelho para acompanhar é o capítulo 27, Pedi e obtereis. As orações, né? Vou fazer. E eu fiquei muito emocionada, né, quando eu comecei a ler esse capítulo, eu falei assim, gente, esse capítulo que eu gostaria de fazer para poder me conectar, me reconectar hoje e agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo nesse momento de mais uma luta, de mais uma superação, e que a gente tem que agradecer por tudo. A gente não pode se entristecer, a gente não pode ficar no julgamento, por quê, é por isso. Não, a gente pega as coisas e leva com fé e alegria, né, Cal? É isso que a gente tem que fazer. Como hoje o nosso evangelho vai ser sobre oração, qualidade das nossas preces, eu gostaria de pedir a vocês que nós fizéssemos essa leitura hoje, uma leitura e uma prática ao mesmo tempo. Enquanto eu estiver fazendo o texto, lendo o texto, vocês vão estar com o coração de vocês profundamente conectado a Deus. Porque Jesus Cristo foi quem disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, baseado nessas palavras de Jesus, é que eu peço a vocês que sintam nesse momento, fechem os olhos de vocês, toquem o coração de vocês, toquem vocês com amor, fiquem numa posição que é confortável, fiquem numa posição que você se sente bem. Não existe, eu não gosto muito de regras, né? Então eu não acho que existe uma posição adequada para a gente ficar. A posição adequada é aquela que você se sente confortável. Às vezes a pessoa está com dor, às vezes a pessoa está com algum incômodo, encontra a sua posição aí agora, a água já está fluidificada e nós vamos juntos nessa vibração de luz, pedir a toda a espiritualidade, aos nossos anjos guardiões, aos mentores do Vili Lotus, aos protetores do Vili Lotus, a toda essa família de luz a qual nós humildemente pertencemos, para que possam se abrir as portas do céu nesse momento. E que nós possamos nos conectar a Deus Pai, a nossa fonte criadora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que essa conexão que nós acabamos de fazer agora com Jesus, mentalizando exatamente as portas do céu abertas, para que nós possamos falar com Deus nesse momento, que você possa ouvir a mensagem que eu vou trazer para vocês e guardar no seu coração a sua forma de conversar com Ele. Pedi e obtereis. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar. Ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo, em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Eu quis parar um pouquinho aqui só para pensar nisso. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. A simplicidade de chegar até Deus. Às vezes a gente pensa que são palavras rebuscadas, que são textos sofisticados, palavras sofisticadas, orações prontas,
Nada contra. Se eu vou fazer uma oração, como eu acabei de fazer o Pai Nosso, que foi a oração ensinada por Jesus, mas eu realmente preciso fazer essa oração sentindo no meu coração cada palavra que sai da minha boca. Então, qualquer tipo de prece que eu vou fazer, seja uma leitura do Evangelho ou seja uma prece minha pessoal, se não existir essa conexão entre corpo, espírito e mente, não funciona. O meu coração é esse portal que eu falei com vocês no início, da gente abrir para o céu. É através do meu coração que eu consigo me comunicar com Deus. Então, de manhã, quando eu acordo, eu, Simone, penso que a primeira coisa que eu devo fazer, a coisa mais urgente na minha existência, é dar bom dia para Deus. Por que eu não posso dar bom dia para Deus? Por que eu não posso dar bom dia para Jesus? Por que eu não posso dar bom dia para Maria? Por que eu não posso falar, Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Isso se chama intimidade com Deus. A gente foi educado ao longo de gerações para ter uma imagem de um Deus que fica lá no alto e que para chegar até Ele é como se eu tivesse que passar por uma série de processos e de situações até chegar a Deus. Não, chegar a Deus é simples, porque Ele está aqui dentro. Exatamente isso, Ele está dentro. E Ele só quer que eu tenha intimidade com Ele como um filho. Qual de vocês aí que está me assistindo, se vocês se lembrarem do seu pai, se vocês se lembrarem da imagem do seu pai, se o seu pai já foi embora desse plano. Imagina você se aproximando do seu pai e deitando no colo dele. Imagina a felicidade e a alegria do seu pai. Agora imagina com Deus. Por que eu posso falar para a pessoa que eu amo aqui na terra que eu amo? Por que eu posso falar para minha amiga que eu a amo, para minha irmã que eu a amo, para o meu esposo que eu amo e não vou falar com Deus? Tem que falar. Às vezes só essa frase, Deus, eu te amo, bom dia para você, tá? Já vale mais do que muitas preces prontas que às vezes eu só estou repetindo e ocupada em fazer outras coisas. Quantas pessoas a gente vê nessa situação às vezes, né? Que estão lá repetindo uma oração então, e a cabeça da pessoa está fazendo outra coisa, está pensando em outra coisa. Gente, a gente precisa parar para falar com Deus. Para tudo. São alguns instantes. E esses instantes, eles não deveriam ser só na hora que eu acordo. Eles podem ser em qualquer momento do meu dia. Na hora que eu vejo uma árvore bonita, na hora que eu escuto uma música bonita, na hora que eu olho para a Cal, na hora que eu olho para a Rúbia, na hora que eu olho para o Alexandre, que eu sei que são pessoas que me amam e que eu os amo, existe um amor que nos une. Isso é amor de irmão. Deus está aqui nesse meio. Deus está aqui nessa sala, eu tenho certeza. Porque nós todos estamos tão felizes de estar aqui, conversando com Deus e um conversando com o outro através dos nossos olhares, que isso se chama comunhão. Comunhão em Cristo, comunhão em Deus. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa. Pare um minutinho da sua vida. Fala oi para Deus. Se você está com algum problema muito sério, se você está passando por alguma dificuldade, em vez de você ficar pedindo, Deus, faça isso para mim, Deus, faça aquilo para mim, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê sucesso, Deus me dê dinheiro, pede só para Deus visitar a sua vida. Porque a última frase que eu falei aqui, que Deus sabe tudo o que eu preciso, mesmo antes de pedir. Se eu abrir a porta da minha vida e convidar Deus para entrar nela, Ele resolve a minha bagunça toda, porque eu só faço bagunça. Aí Ele tem que vir arrumando as coisas todas. Nós somos assim. Agora a gente pede para Deus as coisas, mas a gente não abre a porta para Ele entrar. A gente quer que Ele resolva exatamente só aquilo que a gente quer, naquele determinado ponto. Olha como é que a gente é mandão. Não. A fé se chama confiar. A partir do momento que eu peço Deus, que eu convido Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, eu entrego. Eu sei que Ele vai resolver. Eu digo para vocês de todo o meu coração, todas as coisas pelas quais eu passo, não tem diferença nenhuma de vocês.
Não existe diferença. Ah, você está chateada, Simoninha, de ter ficado doente? Não, nem um pouco. Pelo contrário, a minha alegria de voltar é tão maior do que a dor que eu senti lá, que eu acho que eu não tenho nem tempo para ficar triste. Eu, gente, falando sério para vocês, eu já tentei ser uma pessoa mais tristonha, assim, mais contida, mais séria, mas não tem jeito. Não tem jeito. A gente é feliz por natureza. Sabe por quê? Porque a gente ora, a gente reza, a gente pede. A gente tem vida dentro de nós porque a gente tem Deus. A gente gosta. A gente gosta de viver. E gostar de viver é estar em sintonia com Deus. E é o que eu convido vocês hoje a fazerem. Criar intimidade com Deus. Seja na hora do seu banho, seja na hora que você está indo para o trabalho, seja na hora que você está fazendo a sua comida, na hora que você está indo deitar. Todas as horas são horas para falar com Deus. Todas as horas são horas para você se conectar ao Pai e convidá-lo para entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração. Que assim seja, palavras curtas, palavras simples, mas palavras cheias de amor, cheias de força. Não adianta um discurso rebuscado se a minha prática não é assim. Eu preciso estar em sintonia, afinar o meu radinho com o radinho de Deus. A música, ó, que está tocando lá em cima, precisa ser a música que toca aqui no meu coração. Que a música de vocês seja assim hoje, suave, leve e de muito, muito, muito amor. Que assim seja, gratidão, namastê. Pegar o óculos que eu esqueci. Gente, a mensagem é pequenininha, tá? Mas foi retirada do livro Todo Dia. São mensagens do Chico Xavier, que ele recebia de muitos poetas lá do mundo espiritual, tá? É do Armando Candelário. Eu peguei só um pedacinho e é o seguinte, ela nos diz assim: na luta a desafiar-te, trabalha, serve e confia. Recorda que em toda parte Deus pode, Deus guia. Pequenininha, né, Rúbia? Mas isso é de uma profundidade que, se a gente for ficar falando, a gente não sai daqui hoje. Mas eu vou ler mais uma vez para gravar isso aí na minha mente e no de vocês também. Na luta a desafiar-te, trabalha, serve e confia. Recorda que em toda parte Deus pode, Deus guia. Na luta a desafiar-te. Todos nós, desde que nós reencarnamos até o momento do nosso desencarne, nós estamos lutando. Não é uma luta que não seja sadia. Por que não é uma luta que não seja sadia? Porque quando a gente reencarna, a gente precisa o quê? Evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa de quê? De desafios. Como uma criança, quando você coloca uma criança no primeiro ano da escola, ela tem os desafios do primeiro ano, no segundo ano ela tem os desafios do segundo ano e por aí vai. Então, é essa luta, é essa oportunidade que Deus nos dá de evoluir, porque qual que seria o desejo de Deus para nós que reencarnamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e estamos fazendo essa transição para o mundo da regeneração. A vontade dele é nos elevar a espíritos de categorias superiores, mas nós estamos muito longe ainda, mas isso eu estou falando da vontade dele. Então, por isso que ele nos coloca esses desafios, como prova de amor, como prova de um pai amoroso que quer o quê? Que a gente evolua. Porque se a gente for pensar, não sei se vocês concordam comigo, a gente evoluiu muito em várias questões racionais, né? Inteligência, computador, mas estamos muito ainda a desejar nas questões de relacionamento, de sentimento, né? Como que nós nos portamos diante do outro. Então, é esse o desafio, talvez agora, que a gente esteja vivendo nesse momento de pandemia também, né? É trabalhar essa consciência do viver com o outro, do pensar no outro e do voltar para dentro.
que acontece? E qual que é a proposta da espiritualidade diante de todos esses desafios? O que a espiritualidade nos fala? Trabalha, serve e confia. Então, na luta desafiar-te, trabalha, serve e confia. Vamos começar pelo confia. Alguém tem alguma dúvida que, se Deus quiser, ele acaba com esse vírus hoje? Eu tenho certeza. Não tem. E aí a gente vai aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 41, Kardec pergunta assim para os espíritos: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E por quê? Por que ele não faz isso ainda? Porque nós ainda permanecemos com instintos de luta, né? Então a gente ainda é muito reativo, a gente ainda luta muito. Então ele foi mandando de repente, né? Nós fomos criando essa luta de sermos pessoas reativas, e aí foram surgir os vírus, e esses vírus foram o quê? Vamos parar para pensar, só para refletir. Esses vírus, eles foram o quê? Evoluindo, se aprimorando. Então, o vírus do H1N1 começou de um jeito, passou de outro. E por quê? Porque nós muitas vezes ainda estamos no ataque. Nós muitas vezes ainda estamos atacando. A não ser que a gente seja assim muito elevado, mas eu tiro por mim. Quantas vezes a gente não ataca? E o ataque que eu digo não é só da gente bater, não, mas quando eu falo mal do meu irmão, quando eu calunio, eu estou no ataque ainda. Então, por isso que, de repente, precisa passar por isso tudo que nós estamos passando, precisa passar com observação e trazendo esse Deus, igual a Simoninha falou, ele nos conhece, Lá em Isaías, a gente tem que ele fala assim: antes de você ser gerado, eu te chamei pelo seu nome. Então, ele nos conhece a tal ponto de saber o que a gente precisa, nos conhece pelo nome, e ele tem uma forma muito particular de chamar cada um para perto dele. Então, agora eu acho que o chamado dele foi coletivo. Então, essa luta que nos desafia, luta, gente, não é no sentido pejorativo, não, tá? Isso que nos desafia é para o nosso crescimento, tá? Então, trabalha, serve e confia. E servir. O que é servir? Qual que é o equilíbrio que a gente tem que tentar buscar aí? Primeira coisa, por que muita gente não gosta, às vezes, de ser chamado de servo? Servo significa escravo, mas Jesus se fez servo para nos servir. E a gente reencarna e muitas vezes a gente volta para o plano espiritual em débito, porque a gente muitas vezes é muito mais servido do que serve. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo agora, aqui, nesse momento de pandemia, nesse momento que os corações estão mais conectados, de quê? De servir. E aí, se você perguntar assim, mas eu não tenho dom nenhum, o que eu vou fazer? Aí vamos lá no Chico Xavier de novo, aqui eu tenho que ler, tá, gente? Chico Xavier, ele fala assim, Minutos com Chico. Ele coloca uma lista enorme. Aí ele fala assim: orando, falando, escrevendo, lavando, varrendo, costurando, e aí vai. Pra gente ser breve, o que nos custa orar? Mas eu rezo muito. Para quem que temos rezado? Será que é só para nós? Para quem que temos rezado? Será que a gente não precisa rezar pelo outro também? E aí, como eu estou fazendo um curso de programação neurolinguística, ele falou uma coisa e eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Se a gente tivesse que levar para uma ilha deserta, ficar nessa ilha 5 dias, 5 dias, quais são as 5 pessoas que a gente levaria? Se eu não tiver dentro das 5, eu te mato. E as 5 que a gente não levaria? O que a gente levaria? 2 coisas que a gente levaria e 2 coisas que a gente não levaria de jeito nenhum. Para quê? Para que vocês pensem nisso e trabalhem o autoconhecimento. Mas o desafio aqui,
que eu achei legal da gente fazer, é a gente tentar rezar até terça-feira que vem por essas 5 pessoas que a gente não levaria. Porque rezar pelas que eu levaria, rezar por você não é desafio, é uma honra. Isso é verdade, né, Calma? É verdade. Então, faça esse desafio. Se não conseguir rezar pelas 5, reza pelo menos por uma. Mas tira o foco. Uma tá bom. Tira o foco da gente, porque é pão nosso, né? É o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Bacana. E tem um caso do Divaldo, só pra gente encerrar aqui, que ele tava rezando porque tinha uma criança muito doente lá na Mansão do Caminho, né? Que é a dele, não é? Claudinho? E estava muito doente, então ele ficou rezando a noite inteira e esperando, e não aparecia ninguém. Não aparecia nenhum espírito de luz. Depois de passado um tempo, chegou um espírito muito bonito, de luz, ele viu que era um espírito de luz, e ele perguntou, mas agora que você chegou, há tanto tempo eu estou aqui. Aí o espírito falou assim, antes de passar e ver o meu filho, que era essa criança, o meu filho, eu passei por todos os outros quartos de Valdo e rezei por todas as outras crianças. Alguém que está me assistindo e vocês tem alguma dúvida que nesse momento que ele rezava pelas outras crianças, o filho dele já não estava sendo socorrido? Eu não tenho. E então, esse menino melhorou, e eu só contei esse caso para a gente poder ilustrar isso aí, né? E por que servir? Quando ele fala em servir. Recorda, volta para o texto, que em toda parte Deus vê, Deus pode e Deus guia. Então, servir por isso, porque ele vê, é isso que a Simoninha falou, a oração de dentro para fora, né? A prece de dentro para fora. É isso então, ele vê, ele guia, ele protege. Genuinamente, ao orarmos, temos a condução de Deus em nossas vidas e alcançamos muitas vezes esse equilíbrio mental entre corpo, mente e espírito. E isso, de uma certa forma, nos traz, né, consciência. A gente fica mais consciente e, inclusive, trabalha também a nossa imunidade. Então, é o recado aí para vocês. Muito obrigada. Não estou enxergando. O Alexandre me mostra a hora ali, gente. Eu só vejo estrelinha. Eu esqueci. Agora eu vou ver tudo. Que coisa linda, hein? Evangelho, poder da prece. A Rúbia vem com essa reflexão tão importante, né? Trabalhar, servir e confiar. Essa questão do servir, né, Rúbia, tão sério, que você às vezes quer ser servido ao invés de servir, sendo que o homem que mais nos amou serviu a todo momento. Foi o que mais nos serviu. É o exemplo que a gente precisa seguir, e quando a gente é colocado a servir, a gente reclama. Quando a gente vai trabalhar para ser útil, a gente reclama. Então, é hora da gente realmente parar, refletir nessas dois ensinamentos, 2 textos muito importantes na nossa vida. Enquanto a Simoninha lia, me via muito aquela música do Padre Marcelo, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, cura todas as feridas. Essa música é linda. Essa música é linda. Maravilhosa. Vamos colocá-la, vamos refletir sobre ela, porque eu acho que ela diz muito do que a gente está falando aqui hoje. É verdade. Você falava e eu escutava a música no meu coração, que eu gosto dessa música, eu escuto ela normalmente de manhã, tomando banho, ela é alegre. Dando continuidade ao estudo, para a gente trazer uma pincelada de energias diferentes, mas que são tem a mesma essência. Então, Pai João, no Sabedoria de Preto Velho, ele vai falar do tempo de Deus. É que eu tenho falado muito isso aqui e eu queria muito lembrar isso.
O tempo de Deus. Deus não tem pressa. Mesmo que os meus filhos, que se consideram rebeldes, não atendam de imediato ao chamado da eternidade, Deus sabe esperar. Ainda que nossa fé ameace se apagar como uma chama que se esvai, Deus espera que nos reacendamos com a força oculta do amor. Quando os nossos dias parecem tumultuados e nossas emoções nos fazem mais sensíveis, Deus sabe esperar. Na verdade, meus filhos, Deus, que é Pai, não espera pessoas capacitadas para servi-lo na tarefa do bem. Sabendo Ele da nossa rebeldia e demora nas decisões, nos utiliza como somos e aos poucos capacita cada um à medida que surgem as necessidades. Os bons espíritos não desejam médios santos ou indivíduos santificados, sem dificuldades e problemas. Trabalham com aqueles que se dispõem a ir em frente, a evangelizar com seus exemplos, duramente conquistados e alicerçados em experiências concretas e dignificantes. Em geral, os santinhos, os bonzinhos, já foram canonizados pela multidão ávida de ídolos e de ilusões. Nosso Senhor nos disse que não veio para os santos, mas para os pecadores. Não veio para os salvos, mas para as ovelhas perdidas. Pense nisso. Fique por aí e não cobre de você mesmo aquilo que ainda não está preparado para dar. Deus não tem pressa. Você é que é exigente. E pai velho pode dizer, tanta exigência assim é resultado de imaturidade, de sentimento de culpa. Deus deu como meta a perfeição, mas estabeleceu como prazo a eternidade. E como companheira dessa caminhada a paciência, pois Ele sabe que estamos muito distantes do ideal e que ainda não atingimos a angelitude. Os anjos vão longe. E o Pai precisa de você aqui, agora, com os pés firmes, para auxiliá-lo no processo de aprimoramento da humanidade. Seja humano, mesmo com aquelas características que você identifica como defeitos. Não desista. Permaneça ligado à fonte do infinito bem. E aos poucos, à medida que a sua consciência desabrochar, expandir seus horizontes, você se livrará da carga e da culpa, das punições. Trabalhe, ame, prossiga como você está, esforçando-se para melhorar. Errou? Continue a caminhada. Caiu? Levante-se, prossiga. Não precisa justificar nada. O Pai sabe investir no tempo e espera apenas que você dê uma chance a si mesmo. Deus ainda não desistiu de investir em você. A hora é de ir avante, continuar trabalhando por dias melhores, trabalhar, perseverar, não desanimar. E ainda que às vezes você ache que não está bom, está tudo sempre muito bom, meu filho. É preciso que você aprenda a ver o lado bom da vida, o lado bonito em tudo e em todas as situações. Deus confia em você. Depende de você a confiança em Deus. Tenha certeza de que Ele, Pai, estará com você na medida exata que você estiver com Ele. Nossa, que texto maravilhoso. Nossa, acho que Eu quero tirar livros, quero tirar foto. O tempo de Deus. Que texto. Que texto. Meu Deus. Nossa, Graças a Deus. Que maravilhoso. Olha só, eu escutei uma fala ontem de um mentor espiritual que chama Tupã, um índio, que eu cada dia me apaixono um pouco mais por ele. Ele tem uma colônia espiritual, né, em São Paulo. Eu esqueci aqui agora o nome da colônia dele. Vou me lembrar, na próxima vez eu falo. Ele coordena e governa essa colônia. E ele contou uma história que ele vivenciou e me tocou profundamente, que eu acho que encerra todos os nossos estudos de hoje. Ele falou de Pedro,
falou de São Pedro, eu não vou lembrar aqui com tanta propriedade, mas ele falou que Pedro era muito teimoso, que Pedro era um apóstolo dos mais difíceis, no trato, no convívio, que o Pedro era uma pessoa de difícil convívio, mas que ele era uma pessoa firme, um propósito firme. Sim. E que ele era imperfeito, como todos nós, mas que ele fazia o que ele tinha e dava o que ele tinha de melhor. Mas sempre, sabe, com aquela rudeza, com aquela Ele era dificuldade. rude, mas tinha um coração muito bom. Muito bom. Aí ele falou que Pedro já estava bem velho, bem idoso, e já no trabalho, cansado, né, fazendo muito, exaustivamente, mas sempre com esse temperamento difícil. E na hora que ele tinha terminado os trabalhos do dia, já era muito tarde, bateu a porta dele. Na hora que Pedro foi atender, era um leproso. E Pedro já estava muito mesmo no seu limite. Aí Pedro mandou entrar com aquele temperamento difícil, sem muita conversa. Falou com ele que ele podia comer, que ele tinha uma sopa, deu para ele o que ele tinha para comer. Sentou com ele, aquele leproso comeu, se alimentou. E no final daquele momento, ele olhando para Pedro, ele se transfigurou. E era Jesus. Ai, que lindo. E aí Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, hoje você abriu a porta do céu. Hoje você conseguiu entrar pela porta do céu. Aí a gente fica pensando que naquele momento ali foi a hora que Pedro orou, serviu e confiou. Amor, confiou, né? Era a última, talvez naquele momento ali, era a prova e o teste para Pedro de como ele atenderia a um leproso naquele momento de cansaço, naquele momento de... Gente, ele estava idoso. E aí Jesus é que foi para ele essa passagem. Quanto Jesus nós não recebemos na nossa vida? Diariamente nós fechamos a porta. Quanto Jesus batem na nossa porta insistentemente e nós sequer olhamos. Como o pai João, Deus não tem pressa. Jesus vai bater na nossa porta todos os dias. Quem vai abri-la somos nós. Então que nesse momento em que a gente está com muito mais tempo, muito mais condição de discernir o que fazer, porque não tem ninguém cansado, ninguém exaurido. Verdade. Eu acho que não tem ninguém aqui que tenha justificativa para dizer não. Sim. A não ser a preguiça, a comodidade, o desânimo, a avareza, a luxúria. Então assim, vamos pensar nisso, sabe? E eu queria assim dizer que tem muita tarefa nos aguardando. Tem muita gente precisando da nossa ação do bem. Tem muitos necessitados da nossa oração, da nossa doação. Então que fique essa lembrança, esses ensinamentos assim bem semeados em mim. Quando eu estou falando aqui, eu sou a primeira a estar atenta. Eu saio daqui muito mexida. O dia de oração é um dia que mexe com a minha estrutura. Eu volto para casa melhor. Eu volto para casa com a vontade de abrir a porta. Então que a gente possa voltar com essa vontade e deixá-la acesa, sabe, iluminada, porque ele vai bater. Que a gente abra várias vezes. Vamos fechar os olhos e agradecer. Agradecer hoje estarmos em oração.
hoje compreendermos o poder da oração na nossa vida, o poder de nos doarmos em amor, escutarmos Deus, sentirmos Deus, que as mãos dos anjos possam tocar o coração de cada um e essa mão derramar sobre o nosso coração amor, paz, paciência, aceitação, alegria, verdade e vida. Que esse passe que cada um recebe nesse momento possa inundar todo o lar com a presença de Deus, com a presença de Jesus, dos pretos velhos, abraçando toda a família, colocando vocês no colo. Que Nossa Senhora abençoe todos os lares, abençoe o Vilhotos e que estejamos aqui novamente semana que vem para mais um encontro. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.